não resolva. Seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras, não há tristeza maior que ele não cure. Nos seus braços está a segurança e o consolo. Ele é certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Boa noite. Com essa música nós estamos dando início ao programa da Vida para a Vida. Tenho a certeza de que Deus falará ao meu coração, ao seu coração. Ele tem falado conosco. Nós queremos agradecer a você por sua companhia e ao término deste programa que você possa desfrutar também da companhia de outros irmãos que também estão assistindo, e passe para alguém, um amigo, uma família, alguém da família, e divulgue a palavra do Senhor. Aqui vos falo o pastor Osias, pastor da Igreja Presbiteriana, e que você esteja conosco constantemente. Nós queremos falar hoje sobre salvação. Hoje nós estamos começando um estudo bíblico sobre salvação. Quem é que não gostaria de ser salvo de alguma coisa? Alguém, olha, fulano foi a minha salvação. Às vezes resolve o problema da nossa vida com uma facilidade tão grande e a gente fica simplesmente, totalmente agradecido pela salvação que recebemos de alguém. Então, a salvação da nossa alma depende muito mais de Deus do que de nós. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos salva, quem nos vocaciona, é Ele quem nos leva para o céu. Quero ler com você o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Se você quiser e puder abrir a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 2 a 4. Podemos ler até mesmo o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Olha, quando alguém conta um fato para você, algo que você ainda talvez não tenha ouvido falar, seja algo notório para uma cidade, para uma nação, para o mundo, então você, quando ouve a mensagem pela segunda vez, se a mensagem for na íntegra, você diz assim, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Alguém me contou esse fato e desse mesmo jeito. Agora, quando se conta diferente, você, agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei quem é que está dizendo a verdade. Se o meu amigo que me falou, se a televisão, se os jornais, se outras pessoas que nos trouxeram. Então, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a salvação que vem de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala tranquilamente dizendo, irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho. Para lembrar o Evangelho, a gente precisa ter ouvido o Evangelho. O Evangelho não significa os 4 Evangelhos, mas significa boas novas. Boas novas.
E quando a gente ouve uma boa nova, nós queremos falar para todo mundo uma boa nova. E às vezes nós estamos falando uma boa nova que é para nós, para outro não tem valor nenhum. Então o apóstolo Paulo diz: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, quer dizer, tornar a falar o que já havia anunciado, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Nós somos salvos todos os dias. Nós somos salvos todos os dias. A salvação não é algo que a gente alguma vez tomou uma decisão, foi na igreja, recebeu a Cristo e está tudo certo. Não, nós precisamos nos ausentar do pecado, nós precisamos nos ausentar do erro. Por isso, nós devemos ser salvos todos os dias. Cada momento, cada dia que passa, temos privilégio de nos achegar ao Senhor. Por ele também sois salvos, se retiverdes, se guardardes a palavra, tal como vou-la preguei, diz o apóstolo Paulo. Do mesmo modo, não é uma nova palavra, uma tradução diferente, ou uma leitura diferente, não, mas do mesmo modo como preguei. A menos que tenhas crido em vão. Se nós cremos em vão, se nós cremos sem ter valor nenhum, então essa palavra não vai fazer nenhuma mudança em nossa vida. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Olha, Paulo estava entregando a mensagem do mesmo modo como recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Quando fala segundo as Escrituras, é que está referindo-se ao Antigo Testamento. Quando lá no Antigo Testamento, tanto os livros da lei, os livros proféticos, poéticos, são as Escrituras para o Novo Testamento, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Cristo morresse e não ressuscitasse, então não valeria a pena pregar, não valeria viver o que estava sendo pregado. Então, segundo também a palavra do Senhor, nós encontramos algo bem notório na palavra do Senhor. Quando abrimos em Atos dos Apóstolos, quero convidar você a abrir em Atos dos Apóstolos, fica antes de Coríntios, antes de Romanos, capítulo 3, nós encontramos assim na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, os apóstolos escrevendo, o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, e os apóstolos escrevendo, Lucas que registra no livro de Atos, no capítulo 3, o versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Primeiro, alguém poderia dizer assim: mas eu não cometo pecado nenhum, nunca matei, nunca roubei, como se somente esses pecados, chamados pecados capitais, pecados grandes, né? E seria o fato da gente errar. Sabe o que significa pecar? Errar o alvo. É como se um grande atirador, ele tivesse uma pontaria precisa, né? E ele alvejava lá o obstáculo ou a marca onde deveria atirar, acertava a uma determinada distância, aumentava a distância, ele permanecia com aquela pontaria certíssima. Mas imagina se por um acaso na respiração ou um momento, um descuido, ele tremesse um pouquinho, em questão de milésimo de centímetro ou de milímetros, quando o projétil saía da sua arma com alguns milésimos de centímetros ou de milímetros e fosse atingir, quem sabe, a uma distância de 1000 metros, quando chegasse lá no alvo, não acertaria o alvo, porque quanto mais, ao sair do projétil de uma arma em direção a um alvo, e se o projétil saiu já com um pouquinho de erro,
lá na frente ia representar muitos metros de distância do alvo. Então, pecar é errar o alvo. E nós não podemos errar o alvo. Então, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento é você entender que todos nós pecamos e carecemos da graça e da glória de Deus. Agora, por outro lado, não basta reconhecer, eu sou pecador, realmente eu sou pecador. Mas continuar pecando. Não adianta nada. Então, colado com o arrependimento, é preciso que haja a conversão. Conversão é mudança de direção. Vamos supor que você esteja com um veículo indo para um local e você diz, não, mas eu tenho que entrar para a direita. Eu tenho que entrar para a direita. E realmente o motorista ou o condutor do veículo entra para a direita, mas eles param o carro. Não adianta converter, mudar a direção e ficar parado. É preciso mudar a direção e seguir naquela nova direção. Por isso, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Você vinha até aqui errado. Daqui para frente, a nossa vida é outra. E nós podemos ainda aprender um pouco mais a respeito disso, que o Senhor faz uma grande promessa àqueles que realmente têm os seus corações arrependidos e contritos. Diz aqui na palavra do Senhor, olhando mais um pouco na palavra de Deus, que lá em primeira epístola de João, primeira carta de João, o capítulo 1, o versículo 9, nós podemos ler assim na palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos nossos pecados, erramos, então é preciso reconhecer o erro. Então, quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para purificar, para tirar todo o pecado, para cobrir todo o pecado, apagar todo o pecado. Então, o versículo 9, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Suponhamos que o pecado fosse considerado como uma enfermidade. Aí você vai ao médico e o médico diz assim: olha, você precisa tomar uma decisão. Primeiro, é que realmente você não está bem de saúde. Você precisa saber disso. A sua saúde não está muito boa. Agora, há alguma coisa que eu preciso passar para você. Um remédio, ele vai solucionar o seu problema se você realmente pegar o remédio, utilizar o remédio de acordo com o que eu vou prescrever aqui. Então, você vai à farmácia, talvez o remédio seja barato, ou pode ser um remédio muito caro, e você compra o remédio e por um acaso você vai ler o rótulo, vai ler a bula. De fato, aquele remédio, através da bula, através de tudo que você está vendo ali, aquele remédio é a solução. Mas você pega o rótulo do remédio, pega a embalagem e lê e está escrito assim na embalagem: conserve fechado. Imagina você com remédio na mão e porque leu aquela frase para conservar o vidro fechado, você não abre, não toma o remédio e como é que você quer ser curado? Então, o converter é mudar de direção e saber que Deus pode purificar a nossa vida, tirar todo o pecado, tirar toda a mancha, tudo aquilo que impede a comunhão com Ele. Então, a promessa de Deus para nós é que, arrependidos e confessando o pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Diz aqui o texto: Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então, uma vez salvo, nós precisamos tomar algumas decisões, mudar de direção e caminhar cada dia mais, segundo a palavra do Senhor. Mas gostaria de ler ainda com você em Lucas capítulo 15, o versículo 7. Ali trata-se
do filho pródigo, quando também encontramos aqui as coisas perdidas. Mas vamos pegar capítulo 15 de Lucas e vamos ler nesse momento a palavra do Senhor. Primeira, lá em Lucas capítulo 15, no versículo que nós citamos aqui na palavra do Senhor, 15, Lucas capítulo 15, versículo 7, onde há a parábola da ovelha perdida. Diz aqui o texto: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui fala sobre da ovelha perdida, né? Qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perde uma e ele deixa as 99 em segurança e vai em busca daquela perdida, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim o Senhor faz para aqueles que realmente entendem que foram chamados para serem salvos e agora querem seguir o Senhor. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Imagina, dentro de uma sociedade existem muitas pessoas que já são lavadas, já são remidas, já são transformadas, mas vamos imaginar agora que essa pessoa que está lá na lamação do pecado, que é transformada, que ela é mudada, então, assim que ela é mudada, haverá alegria nos céus, haverá alegria entre os 99 justos, haverá alegria diante do Senhor, por uma vida que fora transformada. Então, o Senhor, há uma reação no céu, sabe? Uma reação no céu, quando a palavra de Deus atinge o seu coração, mexe com a sua vida e você é transformado em filho do Senhor. Então, Deus, ele está em relação com aquele que tem coração humilde, de uma maneira que o salmista também se alegra em escrever, em falar, quando no Salmo 34, verso 18, nós lemos assim, na palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva do espírito oprimido. Então o Senhor está perto daqueles que realmente estão buscando receber a salvação, estão caminhando com Ele. Irmãos, então é preciso mudar a nossa vida. Quando o salmista também, ainda no Salmo 51, o versículo 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por hoje nós paramos por aqui. Então, quando estamos em relação àqueles que são salvos, a alegria nos céus por aquele pecador que se arrepende, e quanto à atitude de Deus, segundo o Salmo 51, verso 17, Deus está perto de nós. Deus está perto de você, que tomou uma decisão, nesta hora em seguir os seus passos. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, cada dia, cada momento, e possamos viver segundo o querer do Senhor. Mais um pouco da música que estamos ouvindo e estaremos já encerrando nesta hora. Quero pedir a você que sempre se lembre de buscar o Senhor. Devemos estar orando pela família do Daniel dos Santos, lá no Rio de Janeiro. Sua esposa está internada, lá no Rocha Faria. Deus esteja abençoando. Mas eu gostaria até mesmo que você divulgasse esta programação para outra pessoa, para um amigo, para a sua família. E logo assim que pudermos retornar no convívio da igreja, quero te convidar a estar conosco no bairro de Santa Cecília, em Barbacena, na rua Alexandrino Pereira, o número 316. O pastor Luzinha que nos chama, estamos representando aqui a Igreja Presbiteriana no Brasil. Não
Vamos orar, que Deus esteja abençoando o seu lar. Ó Deus, nós te agradecemos por esses momentos passados na tua presença. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes, nossos amigos e aqueles, ó Pai, aonde o som deste programa chegue, ó Pai, também possa estar transformando corações. Muito obrigado, Senhor Deus, nos dê uma noite de paz, uma semana abençoada e que neste mês, o mês do lar, o mês da família, o mês em que a maioria estão em casa, Senhor Deus, esteja abençoando, esteja curando, transformando e nos dê a direção que procede do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe para os teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso eterno soberano Pai, a comunhão e as ternas consolação do Deus Espírito Santo, esteja com você, irmão amado, e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Continuaremos a falar dentro em breve sobre o mesmo assunto. Que o Senhor esteja abençoando você. Um abraço, até a próxima.